falando sobre aquele texto de Lucas, que Jesus fala sobre aquele que não é por mim, é contra. Aquele que comigo não ajunta, espalha. E nós já fomos ensinados de várias maneiras nesse texto, né? E hoje eu queria te trazer uma abordagem desse texto sobre o que é ser contra e ser a favor, sobre o que é ser aquele que ajunta e aquele que espalha. E toda essa abordagem você já vai abrindo o seu espírito e abrindo a sua mente para a compreensão de que se falará a respeito de valores do Evangelho. É a respeito dos valores do Evangelho. Então nós vamos começar aqui no capítulo 9 de Lucas, no versículo 49. E nós vamos seguir esse caminho nesse texto e passando por outros textos, mas não tendo a pretensão de encerrar esse tema no dia de hoje. Talvez eu vá dar alguns tópicos, mas para ampliar essa questão de estar ajuntando ao Evangelho ou estar espalhando em relação ao Evangelho. Que apesar de muitos dizerem que são cristãos ou que são aqueles que professam a fé em Deus ou são membros de algum grupo religioso, de algum grupo cristão, seja lá o que for, nem sempre por estar num grupo assim você está juntando com o Evangelho. E você vai ver nesse texto esse tipo de relação. Olha só o que diz aqui, versículo 49. Lucas 9:49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e nós lhe o proibimos, porque ele não segue conosco. Olha que interessante. Mas Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Não lhe o proíba, porque quem não está contra você está a favor. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Se alguém está juntando conosco. Se alguém está espalhando de nós. E segue o texto, versículo 51. E aconteceu que, ao completarem-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu, estava chegando a hora de Jesus partir, terminar a missão dele aqui nessa terra, quando ele palmilhou aqui, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. E você sabe, como diz lá em João 4, né? Uma mulher disse lá, a mulher do poço de Samaria, disse: como tu falas comigo, sendo tu judeu? Porque os judeus, eles não se comunicam com os samaritanos. Tenta ampliar o que você está ouvindo. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Esse é o assunto central. Entrando numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É claro que Jesus ia para Jerusalém porque ele ia ser julgado em Jerusalém, ele ia morrer em Jerusalém, ele ia se oferecer em sacrifício, aquele sacrifício fora da porta de Jerusalém,
e Jesus foi crucificado fora da porta de Jerusalém. Foi crucificado no Gólgota, aquela montanha chamada Caveira, que significa morte. Próximo versículo. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha, eles não estão a favor. Vamos tocar fogo neles. Vamos pedir para que venha fogo do céu. No mínimo, eles já tinham feito isso em outra oportunidade. E quando eles saíram junto com os 70, eles expulsavam os demônios se submetiam. E você vê aqui que ele inicia o texto aqui, os discípulos dizendo que tinham outros camaradas que também expulsavam demônio. E os discípulos achando que aquilo era só para eles. Não, vamos proibir que eles expulsem demônio. Não. Jesus disse não. Não lhe proíbas, porque quem não está contra mim, está a favor. Quem está no Evangelho, está caminhando na mesma direção, está juntando no mesmo grupo. Mas eu falo do Evangelho. Nós vamos ampliar esse entendimento. Estou falando apenas de coisas óbvias do texto, apenas o que está no texto. Nós temos que ir para além desse texto. Nós temos que ir para além e compreender o que Jesus realmente estava dizendo. Ele diz assim, continua, Jesus repreendendo eles, diz assim no versículo 55, Jesus porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito você é? A grande compreensão do Evangelho é você conhecer o espírito do Evangelho. De que espírito você é? Você vê aqui que ele não foi recebido pelos samaritanos porque ele era judeu e o aspecto dele era de judeu. E havia uma rixa entre eles. E ele não foi recebido ali. A grande dificuldade que eles tinham é porque eles tinham as suas pinimas, as suas picuinhas, as suas diferenças. Coisa que o Espírito do Evangelho, ele não admite isso. Que você tenha essas diferenças. Então, de um tempo para cá, eu tenho percebido comigo uma compreensão maior do Espírito do Evangelho. E através dessa compreensão do Espírito do Evangelho, eu comecei a me aproximar de pessoas que talvez eu, sendo evangélico, jamais poderia me aproximar, porque o aspecto deles é de quem vão para Jerusalém, e os samaritanos não se dão com aqueles que vivem em Jerusalém. Está entendendo a abrangência do que eu estou falando? Então, quando você começa a entender de que espírito você é, a sua mente vai sendo transformada para o Espírito do Evangelho. E eu digo para vocês, sem medo de errar, Evangelho é acolhimento. Quem comigo não acolhe, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. E os discípulos estavam fazendo o que aqui? Não vão tocar fogo na cabeça dele. Eu vou orar para que ele sofra e venha sofrendo aos pés de Jesus. Ele vai vir pela dor, ele vai vir aleijado, ele vai
Vai ser no leito da enfermidade que ele vai aceitar. Esse não é o Espírito. Não compreendeu de que Espírito é. Muitos não compreendem de que Espírito são. E eu deixo essa reflexão para nós que estamos ouvindo isso. E aqueles que depois ouvirão também, através dessa gravação. Que espírito você é? É o espírito que ajunta ao Evangelho? É o espírito que repele em relação ao Evangelho? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: você não sabe de que espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não veio destruir ninguém. Jesus veio para o acolhimento, para acolher aqueles que se achegaram a Ele. Não queira o mal para outras pessoas. Acolha, que o Evangelho é acolhimento. Quem não é por mim, é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler agora Lucas 11, 14. Do 14 ao 23, você vê aí que Jesus expulsa o demônio de um endemoniado. E você conhece muito bem esse texto. E depois de Jesus expulsar ele, aquele demônio, e o rapaz ficar livre, os fariseus diziam, ali no versículo 15, olha, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros ainda tentando pedir um sinal do céu. Poxa, o cara está expulsando um demônio, eles ainda pediam um sinal do céu. E sabendo Jesus o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa desse cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que então expulso os vossos filhos? Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí o versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Dentro do Evangelho, que é acolhimento, que é compreensão, o Evangelho é consciência. O Evangelho, ele não tem que ser uma regra. Não pense no Evangelho como regra. Pense no Evangelho como uma essência para a vida. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que o Evangelho é uma essência de vida. É uma consciência de vida no caminho de Cristo. Não é uma regra. É uma vida que você tem que viver. E viver enquanto viver aqui. Então, começa, como eu disse ali, você compreendendo o espírito que você pertence. Você pertence ao espírito do Evangelho. Você pertence ao espírito da graça. Você pertence ao espírito de Deus. O espírito de Deus é o espírito do amor. O espírito de Deus é o espírito de acolhimento. E quantos outros ensinos derivam
dessa essência que o Evangelho é. Então, ajuntar o Evangelho é acolher. Marcos 9:38, esse texto ele faz alusão ao mesmo texto que nós já lemos agora em Lucas, mas tem algo que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse texto. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, como no outro texto, né? O qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Não tem ninguém que siga a consciência desse Evangelho da graça de Deus, desse Evangelho do amor de Deus, desse Evangelho do perdão, desse Evangelho do andar a outra milha, nesse Evangelho do dar a outra face, nesse Evangelho de você não amar o mundo, nem a ordem das coisas que o mundo apresenta diante de você, você andar numa outra ordem, numa ordem que vai à contramão do que se estão vivendo. Não tem como você viver isso, viver esse Evangelho e falar mal desse Evangelho. Aí que eu digo, ou você ajunta, ou você espalha. Ou você ajunta para Cristo, ou você espalha. Porque tudo que você fizer que não for para ajuntar, para agregar, para amar, para a consideração com o próximo, para aceitar a superioridade do seu próximo, como você aceitar as deficiências do seu próximo, mas você se colocar menor que ele, porque o reino de Deus não são dos grandes, o reino de Deus são dos pequenos, o reino de Deus são das crianças, daqueles que em si eles já são crianças, eles são simples. Não existe como você viver esse Evangelho falando desse Evangelho o contrário do que você está crendo nele. Ou você ajunta ou você espalha. Não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra mim é contra, quem não é contra nós é por nós. E aí ele vem com um exemplo aqui no versículo 41. Portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E agora, para completar, vai lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem recebe aquele que traz o Evangelho, e aí eu não estou dizendo de trazer o Evangelho como uma pregação, trazer o Evangelho como essência, trazer o Evangelho como vida, trazer o Evangelho como amor, trazer o Evangelho em consideração ao outro, é trazer o Evangelho como o caráter de Cristo em você. Quem recebe esse, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá um galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, aquele que anda no caminho do Evangelho, não é aquele que vai na igreja, aquele que é o representante legal do Evangelho, porque ele vive o Evangelho está nele, as pessoas veem o Evangelho nele. Quem recebe esse, meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
a que espírito você pertence? Quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Fazer tropeçar os pequeninos. Que jeito você faz um pequenino tropeçar? Quando você não ajunta no Evangelho, quando você não agrega no Evangelho, quando você não vive o Evangelho como prática de vida, não como regra, mas como uma prática de vida, uma essência em você, uma consciência nova transformada. Então o Evangelho é um Espírito presente em nós. Se você tem o Espírito do Evangelho, você ajunta. Quem tem a consciência do Evangelho, ajunta, não espalha. Por isso que Jesus disse, quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você é a favor ou você é contra. E nós estamos crescendo em consciência desse Evangelho vivo, desse Evangelho da graça, desse Evangelho do poder de Deus, desse Evangelho de transformação de Deus para cada vida que está aqui. E transformação também daqueles que você vai ajuntar, através de você, através da sua vida, através do seu caráter, do seu procedimento. Não são regras, é vida. Não é regra, é vida. Nós só estamos fazendo aqui um trocadilho de letras e palavras, né? Só jogando para cá uma palavra e para lá, para abrir a sua consciência nisso que estamos falando, abrir o seu espírito, abrir o seu coração. Quando eu falo de consciência, falo do seu coração, falo do seu espírito, falo da absorção da palavra que você está recebendo. Eu acho que você marcar esses textos e relê-los depois e ampliar esse entendimento. Irmãos, no Evangelho, tudo que não revelar Jesus, sai dele. Tudo que não revelar o que Jesus revelou. O próprio Jesus disse assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, aquele que saiu do Pai, é a essência do Pai, aquele que se encarnou, foi quem o revelou. Foi Jesus que revelou o Pai. Aí eu falo para vocês da importância de você se agarrar no Novo Testamento. Porque se você vê o Velho Testamento, você vai ver um Deus diferente no Velho Testamento, que tratava com eles numa outra dispensação, que tratava com eles de uma outra forma, porque eles não compreendiam, eles estavam mortos espiritualmente, eles não tinham a revelação de Cristo. Tudo no Velho Testamento que não revela o caráter do Evangelho, esqueça. Você entendeu? Tem que revelar o caráter de Cristo, senão a Bíblia se choca. Senão os caras vão pregar, Jesus falou isso, mas no Velho Testamento Deus agia assim. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus vai quebrar ele para ele se levantar. Não é esse o espírito a que você pertence. O espírito não é trazer fogo do céu e consumir o seu adversário. Qual é o espírito do Evangelho? É você, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Assim você, em vez de trazer fogo no céu, você vai amontoar brasa na cabeça dele. Viu a diferença? Viu a diferença? Você precisa se agarrar ao Novo Testamento e ver os passos da graça de Deus, do amor de Deus. Não vai te levar para a libertinagem, vai te levar para a graça, vai te levar para o amor de Deus.
vai te levar para uma consciência de que o Evangelho é você acolher, inclusive, principalmente aquele que pensa diferente de você. Nós gostamos de nos aproximar daqueles que adotam as nossas ideias. Aquele que concorda com você, balança a cabeça, bate a mão nas tuas costas. Nós gostamos é desses. Mas você acolher aquele que pensa diferente. Porque a maioria das vezes nós não damos certo com alguém porque ele pensa diferente. Aí a gente começa a julgar aquele porque ele pensa diferente do que nós pensamos. Então não há ninguém, como disse o texto, não há ninguém que fazendo milagre em nome de Jesus possa falar mal de Jesus. Não há ninguém que professe a fé no Evangelho do amor e não acolha uma pessoa que pense diferente dele. O Evangelho, ou você ajunta ou você espalha. Quem não é por mim é contra, quem comigo não ajunta, espalha. Você é pelo Evangelho. Se você é pelo Evangelho, você tem que ajuntar, agregar, acolher. Esse é o Evangelho. E aí é que mora o perigo, porque nós nos consideramos melhores que os outros. Aqui esse texto, versículo 46, para me encerrar: o maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, os discípulos. Quem seria o grande no reino de Deus? Eles já mensuraram o reino de Deus, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Ele lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Tem um outro texto que diz que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, não é digno de entrar no reino de Deus. O maior no reino de Deus é aquele que se torna criança. Porque no reino de Deus não tem lugar para grande. No reino de Deus tem lugar para criança. Você percebe que a criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai ficando mais distante da simplicidade. Quanto mais ela amadurece em idade e cresce, ela fica mais distante da simplicidade e da inocência. Por isso que o reino de Deus não é de gente grande. O reino de Deus é da inocência. O reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é daqueles que são servos. O reino de Deus é daqueles que conseguem entrar nele. Quem é que consegue entrar nele? Sendo criança. Porque não tem malícia, porque não tem dolo, porque ajunta, que não espalha, porque agrega, porque acolhe. É isso. Amém?